E no vídeo hoje eu quero te atualizar como é que está o Inter nessa janela de transferências, mesmo com ela só abrindo na metade do ano a partir de julho. Quero te falar os nomes que o Inter vem buscando para a lateral esquerda, para a zaga, para o meio de campo e até para o ataque se tem possibilidade. Mas, só antes de começar esse vídeo aqui com novas informações sobre o Internacional, roda a vinheta. Boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações que é muito importante, tá bom? Começando aqui com novas informações sobre o Internacional, quero não falar sobre o treino que aconteceu e a última atividade que aconteceu antes do jogo contra o Belgrano, jogo que acontece amanhã na Arena Barueri, mas para falar sobre outras situações, que é sobre a janela de transferências do Internacional, e eu quero atualizar aqui sobre todos os nomes que o Inter tenta, não só para a chegada, mas também para a saída, tá bom? Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero falar que a janela de transferências abre somente a partir de julho. O Inter só vai conseguir inscrever jogadores para o Campeonato Brasileiro, para a Copa do Brasil, a partir da metade do ano. Além disso, na Libertadores, o Inter só vai conseguir fazer... na Sul-Americana, o Inter só vai conseguir fazer as alterações. Primeiro que o Inter só pode fazer 3 alterações na sua lista original que enviou. E dentro dessas alterações, o Inter só vai poder fazer isso a partir das quartas de finais. Ou seja, dentro das oitavas, o Inter ainda não vai contar com esses novos reforços, tá bom? Explicando essa situação, eu quero te falar como que o Inter se antecipa dentro dessa janela. A gente está aqui no dia 25 de maio, falta um pouco mais de um mês para a abertura da janela de transferências e o Inter já começou a ligar o alerta para possíveis contratações, principalmente vendo o seu plantel e vendo as carências que ainda precisa fazer. O Inter procura um zagueiro, principalmente porque nesse momento o Inter conta, com 4 jogadores, que é o Mercado, Vitão, o Igor Gomes e também o Robert Renan, e desses 4 somente um é canhoto. Tem o Fernando, que também faz zagueiro, o próprio Gumalo também joga de zagueiro, o Dalla Corte, que é da base, enfim, mas está na equipe sub-20, mas originalmente o Inter tem 4 jogadores para essa função e o Inter quer trazer um jogador de uma envergadura um pouco maior, principalmente contando com o fato que na metade desse ano, no fim da temporada, o Robert Renan pode acabar deixando o Inter. E o Vitão já recebeu uma proposta do Betis que o Inter recusou, pode ser que daqui a pouco o Betis chegue com uma proposta superior e aí o Inter tem que liberar. Visto os zagueiros que estão disponíveis no mercado, 2 são mais falados dentro dos bastidores. E Henry Mina, muito mais pelo Mina do que pelo Internacional, pelo fato do empresário do jogador estar vindo aqui ao Brasil, vai escutar uma proposta do Cruzeiro, mas também vai oferecer o jogador para o Internacional. Existe já um trânsito desse empresário do Mina, que aqui no Brasil é agenciado pelo André Cury, já tem um trânsito com o Internacional e além disso é o mesmo empresário do Borré, que facilita um pouco a negociação, mas também tem um outro zagueiro que inclusive eu trouxe no vídeo pela manhã, que é o André Ramalho do PSV, que também é um jogador que está ficando livre do mercado. Óbvio, o Inter também olha para outros zagueiros, mas sabe que primeiro não vai investir em trazer um zagueiro, então não espere daqui a pouco o Inter pagando 10, 15, 20 milhões de reais para trazer um zagueiro, até porque o Inter já vai ter um custo muito grande na metade desse ano, que vai ser reconstruir o CT e também o próprio estádio Beira-Rio, além de toda a logística por trás disso. Mas o Inter quer fazer contratações, só que vão ser contratações ou de jogadores livres do mercado que estão acabando o contrato, ou jogadores por pré-contrato, ou jogadores por empréstimo. São as 3 possibilidades de contratações que o Inter vai fazer na metade desse ano. Os reforços assim de contratação, de gastar dinheiro, o Inter já fez lá no começo do ano, quando contratou o Thiago Maia, quando contratou o Borré, quando contratou Lucas Alário, quando contratou o próprio Wesley, tá bom? Além disso, lateral esquerda, o Wellington, é sim o nome que o Inter vai tentar. É um jogador que a partir da metade desse ano pode assinar um pré-contrato, ainda não pode assinar esse pré-contrato, só a partir do dia 1º de julho. E aí, com o pré-contrato assinado, ele certamente viria no final do ano, pensando numa temporada 2025, mas o Inter poderia tentar antecipar essa contratação junto ao São Paulo, ou seja, o Inter poderia tentar contratar o jogador na metade do ano. Por que o Inter contrataria um lateral esquerdo? Porque no final do ano, o Bernabé tem um passe fixado para ficar no Inter de 10 milhões de euros. O Inter não vai pagar isso pelo Bernabé.
Então o Bernabéu foi muito mais um cara para quebrar um galho, pode ser que dê certo, óbvio, mas igual é um cara que dificilmente vai ficar além do final do ano. E aí o Inter vai precisar trazer um novo lateral esquerdo para disputar a posição com o René ou até para assumir a vaga do René. Por isso o nome do Wellington, tá bom? Que é um nome que tem contrato terminando, inclusive lá no começo do ano já se falou que teria um pré-acordo entre o Inter e o próprio empresário. Ele teve agora uma lesão grave, tá voltando ainda de lesão e é o nome que o Inter pode tentar na metade do ano. Indo um pouco mais pra frente, indo por setor de meio campo, Paul Fernandes foi um nome que na imprensa argentina sempre segue colocando no Inter porque não vai renovar com a equipe do Boca Juniors, vai ser um jogador que vai ficar livre no mercado. Pelo fato do Inter já ter muitos jogadores para a função e pelo fato do Paul ser um jogador estrangeiro, não é um nome que o Inter procura nesse momento. Na função do Paul, o Inter tem o Thiago Maia, tem o Fernando, tem o Arangue se precisar, tem o Bruno Henrique se precisar, tem o Bruno Gomes, tem o Rômulo, tem o Matheus Dias e por isso é um nome que o Inter não precisa nesse momento. Indo mais para frente, outros nomes. Di Maria foi um nome que chegou a ser falado no começo do ano. Não vem também para o futebol brasileiro, não quer vir para o Brasil. Eric Lamela, jogador que vai sair do Sevilha, vai ficar livre no mercado. Inclusive, o Lamela é um jogador que o próprio técnico Eduardo Cudê também gosta muito. Lamela é um argentino, jogou Copa do Mundo, passou pelo Tottenham, né? É um jogador que é muito conhecido dentro do futebol argentino, vai ficar livre no mercado, mas a tendência é que vá ali para um futebol da Arábia Saudita, mas é sim uma possibilidade, pelo menos ainda muito difícil. Oscar, essa é a principal tentativa do Inter da janela e o que diríamos poder ser a grande contratação do Inter na temporada, se tudo não tivesse acontecido. Mas é um nome que o Inter segue tentando, tem muitas dificuldades. O Inter não é o favorito nessa negociação, não é nem perto de ser o favorito. Acredito que o Flamengo hoje é o clube que está mais na frente para conseguir esse atleta e até mesmo a possibilidade ainda de continuar, retornar, por exemplo, para o futebol europeu não estaria descartado nesse momento, tá bom? Além disso, o Franco Servi foi o nome que foi falado, mas ele já falou por técnico Eduardo Cudê que nesse momento não quer jogar no futebol brasileiro, quer seguir atuando na Europa, então também está descartado esse nome. E falando sobre centroavantes, o Inter vai buscar alguém para ser centroavantes? Por quê? Porque o Valência, porque o Borré vão ser dois jogadores que vão ser convocados agora, vão ficar fora durante a Copa América, durante a data FIFA, então o Inter vai jogar muitos jogos de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil, sem o Borré e também sem o Ender Valência, só com o Lucas Alário e também com o próprio Luca. Então o Inter vai buscar um outro atacante. A informação que a gente tem é que não, o Inter não vai atrás de um outro atacante, porque o Inter confia muito no Lucas Alário, confia também no Luca. O Ricardo Matias está subindo da base para o profissional também para encorpar essas opções por parte do técnico Eduardo Cudê. O Ricardo Matias é um jogador de 17 anos de idade, da seleção brasileira sub-17, é um jogador que tem muito potencial, vem jogando muito bem na equipe sub-20 já, e é um jogador que inclusive ficou no banco de reservas lá atrás contra o Juventude, e é um nome também que o Inter acredita muito. E além disso, a gente sabe que o técnico Eduardo Cudê pode fazer o mesmo que fez ano passado, quando só tinha o Ender Valência, né, e o Luiz Adriano como a segunda opção no banco, né, que é colocar o Alan Patrick como segundo atacante, jogando atrás do centroavante, e aí podendo colocar Wanderson, Wesley, né, o próprio Maurício, jogadores ali na função de meio de campo, jogando só com um atacante, que é o que, por exemplo, ele fez com o ano passado, e aí poderia fazer colocando, né, uma dupla de ataque com o Alan Patrick e Lucas Alário, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, volto logo mais com essas informações, valeu, falou e fui!